Jesus era só um homem especial ou ele era Deus em carne? Eu sei que essa pergunta te confunde, mas eu quero que você fique comigo nesse vídeo porque nós iremos entender todo esse conceito, porque isso é essencial para a sua fé cristã. Essa, na verdade, é a base da nossa fé, a natureza de Cristo. A Bíblia, ela é o nosso guia especial nessa aula para nós podermos entender realmente a natureza de Cristo, natureza humana e também natureza divina. Começando justamente pelo início de tudo, Jesus era sim 100% homem. Jesus, ele não parecia humano como muitos achavam que ele é Deus dentro de corpo humano, não. Ele era 100% homem em carne e osso, sim. A Bíblia vai nos mostrar em Gálatas capítulo de número 4 que sim, ele nasceu da mulher e por nascer da mulher, automaticamente, ele é homem. Em Mateus capítulo de número 1, nós vemos que ele vem da linhagem davídica, né? Da linhagem de Davi, da tribo de Judá, descendente de Jacó, Isaac e também de Abraão. Por ser humano, Jesus, ele cresce quando criança como uma criança humana normal. Ele cresce em estatura, em sabedoria e também em graça. Lucas vai nos retratar sobre isso. Além disso, nós vemos que Jesus, ele tinha limitações humanas também. Jesus, como qualquer homem, ele precisava aprender. Jesus, ele dependia do Espírito Santo, como também nós vemos que Jesus nos ensina a ser dependentes do Espírito e também a orar o Pai, porque essa é uma limitação humana, sim. Ainda falando sobre a natureza humana, nós precisamos definir o que realmente define alguém humano. Nós podemos resumir isso realmente naquilo que nós chamamos de corpo, alma e espírito e também no seu sentimento, as emoções. E será que Jesus demonstra tudo isso também? E a resposta é que sim. Nós encontramos nos evangelhos que Jesus, ele tinha corpo, alma, espírito. Jesus, ele sentia fome. Jesus chorava, Jesus sofria. Jesus até mesmo cansava. Nós encontramos na passagem onde ele acalma a tempestade, onde tudo se faz bonança. Ali Jesus dorme porque ele é homem e ele está cansado. Até mesmo ele morre. Nós vemos que Jesus morre também, como qualquer homem morre. Porém, a resposta que virá depois na questão da divindade, nós vemos que Jesus não apenas morre, mas ali nós encontramos a sua natureza divina também. Ou seja, diante de tudo isso, nós podemos resumir que sim, Jesus, ele foi 100% homem. Porém, Jesus não conheceu o pecado. Por nascer apenas da mulher, gerado pelo Espírito, Jesus, ele não nasceu do pecado humano, então ele não tem essa herança que nós chamamos de herança adâmica, que é a herança do pecado. Mas ok, Jesus era 100% homem, mas Jesus não era apenas só homem, Jesus continuava e continua sendo 100% Deus também. Ele era e ele é o Deus eterno. Como Deus, Jesus recebe nomes divinos, ele é chamado de Deus, ele é chamado de Alfa e Ômega lá em Apocalipse. Ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como Deus, ele recebe adoração. Nós vemos que Jesus, ele aceita a adoração lá em Mateus capítulo de número 14. Em Atos capítulo de número 7, nós vemos que a igreja primitiva não só orava a ele, como também adorava a Jesus. Além de tudo isso, nós vemos que Jesus, ele faz aquilo que só Deus realmente poderia fazer, como ele cria todas as coisas. João capítulo de número 1, verso número 3, vai falar sobre isso. Ele estava na criação e por meio dele tudo se fez. E como Deus, ele perdoa pecados nessa terra. Lá em Marcos capítulo de número 2, nós encontramos Jesus perdoando pecados, como Deus apenas pode fazer. Além de tudo isso, assim como nós falamos sobre os atributos de alguém humano, nós temos aquilo que nós chamamos de atributos divinos, ou seja, atributos que só alguém divino, somente Deus pode ter, e Jesus também tem. Nós encontramos alguns textos bíblicos que vai falar sobre esses atributos. Nós encontramos que Jesus, ele é onisciente, nós encontramos que Jesus, ele é onipresente, nós encontramos também que Jesus, ele é onipotente, ele é eterno e ele também é imutável. Ou seja, Jesus não apenas representa a Deus, mas Jesus, ele é 100% Deus. Mas a pergunta que pode surgir aqui é justamente essa: mas se Jesus, ele é Deus, então por que ele agiu como um homem limitado, que tinha limitações e tudo mais? Nós chamamos isso de kenosis do grego, que significa autoesvaziamento. É justamente isso, é um autoesvaziamento de Cristo. Paulo vai falar sobre isso lá em Filipenses, capítulo de número 2. De forma bem simples para você poder entender aqui, Jesus, ele não deixou de ser Deus, muito pelo contrário, Jesus, ele escolheu não usar os seus poderes divinos por conta própria. Então, diante disso, ele se submete ao Pai e também ao Espírito Santo para realizar as suas obras nessa terra. Isso pode parecer loucura, mas isso
também faz parte do plano da salvação. Ele se humilhou, ele se tornou o menor dos servos para nos encontrar onde nós estávamos, para nos levar à salvação com ele. Isso não torna Jesus menor, isso não torna Jesus fraco, isso torna Jesus ainda mais glorioso, ainda mais majestoso, isso demonstra ainda mais o tamanho da abundante graça de Deus que desceu até o do último nível do pecador que nós somos e nos resgatou com as suas potentes mãos e nos lavou e nos purificou e nos trouxe para a salvação diante do Pai. Então a conclusão que nós podemos tirar aqui é que Jesus ele é único, ele é completamente homem para nos representar diante de Deus, mas ele também é completamente Deus para nos salvar e nos purificar de nossos pecados. E é por isso que ele é digno da nossa adoração, de toda a glória, da nossa fé e da nossa vida por completo. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula sobre Cristo, não se esquece de curtir esse vídeo para o algoritmo entender que ele é um vídeo relevante. Se ele te ajudou ainda, comente o que você achou dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que nós lançarmos por aqui. Aqui nós falamos sobre fé, sobre pregação e sobre teologia de forma descomplicada. Compartilhe com seus amigos esse vídeo para que mais pessoas venham aprender e ser alcançado ainda mais pela graça de Deus. Ao final desse vídeo eu vou deixar aqui justamente para você uma aula exclusiva sobre o que Jesus usava para pregar. É um segredo que Jesus e os demais apóstolos e grandes pregadores utilizavam na história e ainda utilizam hoje para pregar da forma correta e mais impactante, fazer as pessoas entenderem o seu conteúdo sem precisar ser aquela pregação cheia de argumentos que você não entende. Uma pregação simples tem esse segredo que eu deixo nesse vídeo, vou deixar ao final aí para você, clica nele e se Jesus nos permitir, nos encontramos assim no próximo vídeo.